Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Boa noite, Marcos. Tudo jóia e você? Muito bem. Muito obrigado por aceitar nosso convite de participar dessa live aqui, conversar um pouquinho sobre ciclismo, né? O que a gente gosta de fazer, né, Marcelo? Isso, um prazer falar sobre ciclismo. Muito legal. Eu já tive muitas vezes com o Marcelo Donabella dentro do carro de apoio ali e conferi de perto como que é o trabalho, né? Um trabalho árduo, difícil, de muita responsabilidade. O Indinho Guimarães está aí com a gente. Obrigado, Indinho, pela presença. E estive com a Dona Bela em várias provas por etapa, San Juan, que ele foi representando a seleção brasileira, muito legal. Ele vai contar sobre isso também. O Marcelo, conta pra gente como é que você se tornou um diretor esportivo? Como é que você chegou aí? Eu sei que você foi ciclista, né? Você é de Belo Horizonte, correto? Isso, exatamente. Isso, conta pra Então, gente aí. o ciclismo começou através do meu irmão, foi ciclista, mais velho que eu, né? E depois ele parou de competir, a bicicleta dele ficou encostada lá. Eu gostava de jogar futebol, comecei a brincar com a bike dele, entrei no ciclismo ali, sem pretensão nenhuma. Ah, é? Bastante tempo ali, nunca fui um grande ciclista, né? Ciclista mediano. Depois parei de competir e aí surgiu uma oportunidade, um tour do Rio lá, uma volta do Rio em 2003. Me chamaram a Seleção Mineira para ir lá. Aí comecei a entender como é que funcionava. 2004 para a volta de São Paulo, até que chegou em 2006 para 2007, a gente montou um projeto bacana em Belo Horizonte, através da Sala de Supermercados. Sabe, Acabamos, supermercados, é. e, e criamos uma equipe top lá, cara. 2 anos, foi uma equipe que foi onde eu aprendi tudo. Ele foi minha escola ali, praticamente. Eu lembro que era uma equipe muito forte. Quem você tinha? Você tinha o Melchior, eu lembro bem dele. Então, Quem mais você tinha? em 2007, a gente montou uma equipe mais pessoal de BH. Tinha 5 atletas de BH ali, o Newton das Virgens, Chiquinho do Maranhão, Ivan Clero, Hugo Prado Neto, Ah, o Hugo Prado, legal. e os irmãos Fabiano e Fabielle. O Fabielle Lembro, estava no lembro. auge ali, não sei se você É. lembra. Os dois do Ele Rio de ganhou, Janeiro, opa. ele Aham. ganhou a etapa da Volta de São Paulo, que chegava em Campinas. Foi muito legal em 2007. Parece que foi a prova mais longa do ciclismo brasileiro até hoje, 267 quilômetros. Largou de Né? onde? Largou de Ribeirão Preto, Ah, largou de, sim. e foi até Campinas. Só quem saiu da Anguera, pegou outra estrada, voltou. Eu lembro que foi. A prova não acabava, cara. 260 e tantos quilômetros. Aí o Fabielle ganhou essa prova. Ah, foi Né? Fabielle. Foi no Isso. sprint essa prova, né, Marcelo? Veio para o sprint. E tinha Legal. o Vanderlei Melchior e o Marcelo Moser, O do Marcelo Pinguim. Moser Pinguim, legal. Isso. E eu E no lembro que final vocês final tinham do um carro ano, verde, não é? Um carro verde. isso, preto com verde, isso, Isso, exatamente. é. E Legal. final do ano com o Márcio Pinto, o famoso cachorrão ali. Ah, é verdade, é. Volta de Santa Catarina, ganhou 2 etapas lá com a gente. Muito legal também. Aí 2008 deu uma guinada, assim, a Salles dobrou o orçamento, a gente contratou uns atletas mais top, assim, o Valcemar Justino, que foi campeão brasileiro nesse ano, Ah, o sim. Góes ganhou a etapa da Volta de São Paulo, Rede Globo ao vivo, É, o Renato Rosler, né? O Miguel Direno, um uruguaio, também. Ele ficou uma equipe muito forte, né? Foi muito legal. Ali que começou. entendi. Aí a equipe acabou porque o dono do supermercado ele parou de investir, Marcelo, foi isso? Então, o que acontece? A equipe era de Minas ali. E o ciclismo em Minas não era muito forte, né? Naquela época ali não tinha tanta divulgação. Pô, a gente ganhava etapa em Santa Catarina, ganhava etapa não sei aonde, ganhava etapa. Mas lá em Minas, que é bom, não tinha evento, não tinha corrida. Ah, Então acabou que eles entendi. sentiram essa falta do mercado deles ali, né? Pro- Local. de projetar a marca ali nos É, Estados Unidos, né? isso foi Entendo. uma pena. A gente teve patrocínio da Pinarello, né? Corremos de Pinarello em 2008, olha que legal. Né, com uma bicicleta top. A Sim, equipe estava crescendo ali, mas faltou ali, às vezes, maturidade mesmo, né? Até minha, né? Ter uma assessoria de imprensa mais forte ali, né? Divulgar melhor. Mas você vai entendi. aprendendo com o tempo, não tem jeito, né? A gente sabe que não é fácil, né, Marcelo? Eu até É, entendo que
O patrocinador coloca dinheiro, ele quer o retorno publicitário, né? Eu entendo mesmo, né? Exatamente. Tem aqui o Gabriel Vargas falando que a Salles chegou a organizar a Copa Salles em 2007, em Minas Gerais, acho. Exatamente, exatamente. Fizemos uma Copa Salles, foi muito legal. A primeira etapa foi em Barbacena, estavam todos os donos lá, que é de Barbacena, É né? a A cidade Salles. dele aí. Fizemos a primeira prova lá, que foi uma tensão enorme. Eu nunca fiquei tão tenso assim, que eu tinha que ganhar a corrida. Os donos do supermercado, lá, o pai, lá, o avô o chefão estava lá, e não foi fácil. A Memorial foi lá, eu lembro que o Fabielli ganhou, o Piaf ficou em segundo ali, mas foi no risco ali, em cima da linha. Legal, legal. Falando em Memorial, amanhã nós vamos conversar com o Cláudio Diegues, nesse mesmo horário, que vai ser muito bacana Legal. também, né? A pedido do Leandro Bittar, o jornalista companheiro nosso, ele pede para você detalhar como é que foi aquela vitória do Gilberto Góes ao vivo na última etapa da Volta de São Paulo 2008. Foi memorável aquilo, né? Como é que foi? Então, ali, a volta, a gente estava, o Miguel Direna estava em quinto na geral. A nossa briga ali era colocar ele entre os 5. E no sábado, que foi a penúltima etapa, subiu o Campos do Jordão. E ele cortou no final ali. Sobrou, caiu para 10º tanto lá na geral. Aí eu lembro que estava desolado à noite lá no hotel. Encontrei com o Danilo Terra, que hoje é meu chefe lá em Ribeirão Preto. Ele estava para o São Bernardo e ele também... Putz, ele ficou um mês em Campos de Jordão, com São Bernardo ali, ele também não fez nada. Aí estavam os dois lamentando lá, sábado à noite lá, e, pô, domingo, última etapa, vai pro sprint, a gente não tinha muita chance, né? Naquela época ali, Nilceu e tal, Scott, era praticamente imbatível ali. Era, muito forte. E aí me sai uma fuga despretensiosa ali de entrada. A corrida era super curta, era 50 e poucos quilômetros a última etapa, Rede Globo ao vivo. Pegava na Bandeirantes ali. Isso, deu 50 de média, foi super rápida a corrida, assim. Aí eu lembro que foi uma fuga de 9 atletas e tava o Gilberto Góes e o Rosler, Renato Rosler, da nossa equipe, né? E essa fuga vingou. E veio pro sprint ali, o favorito era o Antônio Nascimento, na época acho que era o Memorial, ali era o mais rápido ali, e o Gregor Panizo, o campeão da volta, estava na fuga, ele já era o líder, mas mesmo assim ele conseguiu ir na fuga, acho que ele que fez segundo, se eu não me engano, e veio pro sprint e o Góes ganhou. Eu lembro que era ao vivo, né? Ao vivo, eu tava vendo, E você na caravana, tem um desvio da caravana, você não sabe quem ganhou a corrida. Né? Naquele momento não. E eu não sabia quem tinha ganho ali, eu já estava recebendo telefonema já. Né? O celular, a pessoa não parava de tocar falando que... Quer dizer, eu fiquei sabendo por telefone, depois de todo mundo ali que estava vendo ao vivo a prova. Pô, foi uma felicidade enorme, né? Depois você passa uma volta, tem essa decepção ali, que o seu atleta cai na geral, chega no último dia, com a Rede Globo ao vivo, né? Para todo o Brasil. E você ganha, o retorno valeu a pena, né? Que legal, bacana mesmo, hein? Eu lembro... Foi muito legal essa prova. Mandar um abraço pro Magno Nazaré, que está assistindo a gente aqui. Força aí, Magno. Grande atleta também. O Magno tem uma história legal, quase ninguém sabe, assim, que ele foi medalha de prata agora, no ano passado, nos Jogos Pan-Americanos, no contra-relógio, em Lima, né? E a vaga, só tinha 2 vagas. O Brasil só tinha conquistado 2 vagas. E a vaga era do Rodrigo Nascimento e do Indinho. Os dois que iam. Só que a gente conversando, eu e o Vasconcelos, a gente chegou a um bom senso que 2 atletas numa prova de estrada, né, num pelotão que não é muito grande, a gente não tinha chance nenhuma quase ali na prova de estrada. E a nossa chance seria no contra-relógio, com o Magno. Aí eu conversei com o Alessandro ali, fizemos essa alteração, foi super bacana que a medalha veio, né? O Magno é contra-relógio, o contra-relogista é fabuloso, né? Tem um dom ali pro contra-relógio. Ele tinha feito o contra-relógio no PAN, no México, em maio, teve um problema mecânico, acabou ficando em quinto. Ele ia ser medalhista lá, acabou não sendo. E, pô, falando, vamos levar ele pros Jogos. Essa medalha vai sair nos Jogos. E saiu, né? Medalha de prata pro Brasil ano passado. Muito legal. Você que estava lá no comando, né,
no, no, Foi. no Pan-Americano? Isso. Foi o Magno muito tranquilo, cara. Eu lembro que estava em cima ali para largar e eu não queria apavorar ele também, que estava em cima. Pô, Magno, vamos, vamos. Então, bem tranquilão. O cara, ele passa uma segurança enorme, assim. E aí, não deu outra. É, Foi muito bom. é impressionante. Na hora da largada, a gente, seja uma prova de crono, de estrada ou de mountain bike, especialmente, batendo o olho assim, você vê quem está tranquilo, quem está... Aham. Enfim, o atleta que vai desempenhar bem naquele dia, né? Ele é um atleta experiente também, né? Sim, Especialista. sim, sim. Aí sabe o que faz. Sem dúvida, que legal. Ô, dona Bela, conta pra gente qual é a função de um diretor técnico? O que o É, diretor técnico faz? praticamente faz tudo. A gente, o Danilo me dá liberdade total, né, de trabalhar ali. Então, eu começo ali desde contratar atleta, né, para a temporada, dispensar atleta. Uhum. Então, você monta aí a sua equipe, você faz o calendário, você corre atrás de convites para provas internacionais, né? Hoje a gente é uma equipe continental, os convites bem mais fáceis, mas antes não era, os convites eram mais difíceis, aí depende de mim ali, né? Então faço essa preparação, eu faço o calendário dos atletas, quais provas que eu quero que eles andem bem. Você tem uma equipe ali de 10, 12 atletas, não adianta ter os 12 bem na mesma época, né? Você tem que dividir ali, quero uns bem em abril, outros bem em junho, outros bem em agosto. Você escolhe as provas que você tem interesse ali, né? Que a equipe tem interesse, e divide ali o grupo, né? É isso, faço, putz, dirigir o carro na caravana é o mais fácil. Nossa, eu acho isso extremamente complicado e É, tenso, né? Numa prova não é fácil, né? a caravana Principalmente em estradinhas de serra, o momento do abastecimento é bastante crítico, não é? exato, exato. Não É a é algo função, né? simples, não. Mas ali você acaba se impondo, né? E tal, o pessoal respeita, né? É bem tranquilo ali, a gente. Eles falam que tem duas corridas, né? A do pelotão e da caravana, né? Pois é, a caravana é aquela. É muito interessante, né? Quem está dentro, assim, e vê por dentro uma corrida com a caravana, uma corrida por É, etapas, normalmente é tenso, não é algo simples. E eu é, lembro não. que com você lá no Tour de San Juan, na Argentina, eu fiz uma filmagem, eu estava lá do seu lado, acho que foi o Gideone abastecendo, não lembro quem, que foi. Andreato. É o Andreato, correto. Isso. É recordista de visualização no nosso site, no YouTube. É impressionante como que... Porque passa essa Ah, tensão, sabe? então, é até bom falar isso, que o Hum, pessoal que é mais amador não tem muita noção. Aí você vê uns comentários, né? Você deve ter visto lá, que o atleta segura na garrafinha e tal. Mas ali o pessoal tem que entender, para o pessoal entender, já que a gente está aqui ao vivo, sim, claro. Opa. para explicar. O abastecimento, eles chamam o carro pelo rádio, existe um rádio tour ali, onde todas as equipes escutam o diretor de prova, que é o primeiro carro que acompanha o pelotão. É uma ordem de caravana, de acordo com a classificação geral individual, né? Uhum. Então você está lá, o Brasil, né, que a gente estava representando, que era uma prova World Tour praticamente, então a gente não estava tão bem na classificação em geral individual, lá atrás. Eles chamam, você vai lá, a caravana sempre na direita, você vai lá na frente, fica atrás do primeiro carro, que é o diretor da prova, o atleta desce e abastece. Quando ele desce, o pelotão está andando 40, 50, 60 por hora, não interessa a velocidade. É Uhum. lógico que quanto mais devagar é melhor para ele se abastecer, mas às vezes pode acontecer de estar andando rápido. E Sim. ele abastece, às vezes ele tem que pegar várias garrafinhas, né, para distribuir entre os atletas. E ali ele segura um pouco, você pode segurar ali 2, 3 segundos, Uhum. tranquilo. Não é, você não está sendo beneficiado ali. O Claro, atleta claro. simplesmente pegando abastecimento para os seus companheiros, né? Às vezes é um gregário, às vezes não. Naquele dia o Andriato foi buscar ali. Eu lembro que era uma hora bem crítica, que ia começar a serra, não sei se você lembra, que ia Lembro. Uhum. chegar no Alto Colorado lá, né? Ali Uhum. foi o último abastecimento, foi no limite ali. Ele conseguiu abastecer os meninos e já era o final da etapa. Normalmente o abastecimento abre com 50 quilômetros e fecha faltando 20, né? Então ali faltava uns 20 e poucos ali. Foi o último É. abastecimento, E o né? calor, né? Ali não pode E faltar água. muito quente, verdade, verdade. Lá é muito quente. Exatamente. Exatamente.
Você considera San Juan assim, das melhores experiências sua, ou Marcelo? Ou Ó, alguma outra que você acha relevante? Assim? não, O San nível Juan, ali é bem alto, né? o San Juan, o legal tá. Pô, esse ano a gente foi de novo, né? Foi. Foi, esse ano foi muito legal porque a gente, graças à ajuda da Confederação, a gente recebeu o convite para ir com uma equipe. Só que eu tinha que pagar uma taxa muito alta ali, por causa de um passaporte biológico, só para aquela prova, era quase 5 mil euros, assim. A gente não tinha esse dinheiro. E a gente acabou indo como seleção e, e corremos o Giro do Sol também, antes. Teve uma volta antes da volta de São Juan. Então a gente acabou correndo, fizemos uma preparação, ficamos lá 2 semanas, aquele calor meio É. seco, né? Então Uhum. acabamos se adaptando legal ali. Tivemos a infelicidade do Levi e do Andreato sofreram um acidente grave no Giro do Sol, tiveram que não participaram do San Juan, mas foi muito legal, porque acho que ficamos em 15º por equipe, tinham 27 equipes lá, É. ficamos na frente de Quick Step, de Israel Cycling Team, de equipes Pro Tour lá. Você vê que foi uma experiência. E o Vinícius Rangel, que ficou em quinto na Sub-23, um excelente resultado, o pessoal não tem noção assim, mas estava lá o Renko, que é hoje o fenômeno do ciclismo, que ganhou a volta geral, e lógico, ganhou na Sub, né? Ele tem 20 anos de idade e tal. Depois era só atleta de nível. Eu lembro que os 4 primeiros ali que chegaram na frente do Rangel era tudo atleta Pro Tour ali e um colombiano, que não era Pro Tour, mas colombiano, né? Tem um alto nível. E o Tour Colômbia esse ano também foi muito legal, foi uma experiência assim fantástica também, né? E a gente costuma dar sorte assim, né? É difícil a gente passar em branco. Você vê, ó, o Rangel foi quinto, fizemos um bom resultado por equipes. Chegou na Colômbia, o Lauro pegou a camisa ali de atleta mais combativo. A gente sempre consegue aparecer. Os Jogos Pan-Americanos, o Magno foi medalha. As voltas do Uruguai que a gente vai, as voltas na Argentina que a gente vai, a gente sempre ganha uma etapa, sempre faz um pódio. O Christian, ano passado, foi vice-campeão geral, né? Então, é legal, muito legal, porque o ciclismo lá fora é bem mais reconhecido que no Brasil, né? Sim. Então, esse calor humano ali, putz, É. você lembra da última etapa lá em São Juan, lá, aquela loucura naquele circuito lá. Loucura. Tem umas 100 mil pessoas lá, fácil, né? E as pessoas enfrentam aquele calor e vão para as ruas e lotam e levam o mate para tomar ali do lado, leva a família, leva filhos, leva todo mundo. É impressionante mesmo, né? Uhum. E depois que e as pessoas perguntam para você, eu saía nas ruas, né, para me alimentar, para comprar alguma coisa, as pessoas vinham perguntar, quem que é o líder geral? Quem que é o camisa amarela? Quem que não sei? Eles sabem o que está acontecendo ali, A né? cidade para ver o São Juan. Muito bacana. Ô Marcelo, eu tenho uma dúvida pessoal. Você falou das funções do diretor técnico, né? Isso não implica em passar o treinamento, periodizar o treinamento dos atletas, né? Não. Os atletas normalmente têm seu técnico particular ali, né? Mas eu tenho essa liberdade, quer dizer, essa liberdade não, essa obrigação de saber as características do atleta e saber as provas que ele pode andar bem, né? Você faz um calendário. Eu faço um treinamento de vácuo ali, né? Por exemplo, Rodrigo Nascimento ganhou 2 brasileiros de estrada, 2 brasileiros de contrarrelógio. Desses 3 foram comigo, né? E a gente sempre fazia uma preparação de vácuo ali, treinamento de vácuo, um polimento ali. Isso é mais a quem tem esse conhecimento mesmo, porque o treinamento de vácuo não é só botar atrás da moto, atrás do carro e dar, né? Você tem que ter um conhecimento que você vai adquirindo com o tempo, né? É importante fazer esse polimento aí e saber a prova legal. Quer ver um exemplo legal? Em 2012, o Gideone e o Thiago Nardim foram para o Pan-Americano de pista. Eles foram medalhistas, o Gideone foi campeão pan-americano e tal. E a gente, era em março, era início de temporada, não tinha quase prova nenhuma no Brasil. Eu corri atrás de um convite para Rutas da América no Uruguai, que era em fevereiro, no Carnaval, que era final de fevereiro ali, para eles se prepararem para o Pan-Americano de pista, né? Porque eles corriam prova de meio fundo ali na pista. Você vê, isso é a função minha, né? O cara tem chance de ganhar medalha no Pan-Americano, mas ele precisava de uma competição
que ele pegasse um ritmo legal. E você sabe que no Uruguai ali é plano e o negócio anda, né? Nada melhor do que você estar ali para pegar ritmo de corrida e chegar numa prova de pista já com as pernas bem rodadas, né? É a função nossa ali também. Marcelo, por exemplo, na época que você tinha... O Rodrigo acho que não está mais com vocês, né? Rodrigo Nascimento, né? Não, não. Onde que você levava para fazer treino de vácuo? Lá na região do Ribeirão Preto mesmo? É. Ali tem uma vicinal lá, saída para Serrana, que dá para fazer um circuito de 10 quilômetros lá. Não passa carro nenhum, praticamente plano. Muito bom lá, muito legal. Mas pode variar também. Tem para estrada, subida. Quando tem prova dura, a gente costuma ir para Minas, lá para Belo Horizonte, fazer uns treinamentos de montanha lá. Aproveita e faz treino de vácuo também. Exatamente. Você já foi para onde o pessoal de Campos do Jordão treina ali? O pessoal de Pinho ainda lá? Sim, o pessoal... Não, eu não fui porque eu sou de BH, eu levo eles para BH, que também tem subida igual ou até mais dura, né? Então fica parecido ali. Né? Mas o Alan, que já foi atleta meu também, ele chegou aí para Campos ali, para treinar ali. Entendeu? Entendi. Ali é legal também, né? E como é que está a sua equipe hoje? Eu sei que a gente está vivendo um ano bem diferente, vamos falar disso depois. Como é que está a equipe de Ribeirão Preto? Vocês têm quem hoje no seu plantel? Então, a gente deu uma guinada. Falar em Ribeirão Preto, o Nicolas César está aqui também. A gente deu uma guinada, assim, a equipe, né? A gente tinha... Ano passado a gente acha que estava com 12, 13 atletas, uma equipe mais bem rodada, assim, atletas experientes, né? E a gente deu um foco agora mais para sub-23, uma equipe bem jovem, né? Eu tenho hoje 10 atletas, são 3 elites, 7 sub-23, né? Então tem o Andriato ali para encabeçar a equipe, o Rafael Andriato, correu acho que quase 10 anos na Itália, foi um atleta profissional. Ele é o atleta mais velho da equipe, deve ter uns 33 anos mais ou menos nessa faixa. Ele vai passar essa experiência toda que ele teve ali de Europa, ali correndo, já correu o Giro da Itália, já correu provas, né, as provas mais importantes do mundo. Tem o André Gor também, que é elite, e o Alessandro Guimarães, elite. São os 3 elites. O André é super novo, 23, 24 anos. O Alessandro também, 24, 25. E o resto, molecada. Né? E tem o Levi, o Finkler, o João, o Felipe, o Braz, o Renan, filho do Hernandes ali, o Pedrinho. Acho que só. Falei todos. São 10 atletas, então a gente mudou o foco, né? Vamos investir mais na base, fazer um projeto mais a longo prazo, né? O Brasil não classificou ninguém para a Olimpíada aí, 2020, né? Pois é, essa então, era uma hora de mudar e o ciclismo brasileiro tá bem, o nível caiu lá embaixo, né? Muito relativo ao problema também do país, problema econômico, né? Então, dificulta para todo mundo. Nós também estamos passando por problemas econômicos, como qualquer outra equipe aí. Então, foi o que salvou aí, foi esse investimento agora na clube. Esse ano, Marcelo, é um ano de eleição municipal, né? E no Brasil a gente tem muito essa questão das equipes, normalmente estão atreladas a alguma prefeitura, né? O que acontece em ano de eleição? Isso prejudica? A verba sai, ou melhor, diminui a verba para vocês? Como é que é isso? Então, você vê, a maioria do esporte, não só o ciclismo, vários esportes no Brasil dependiam das prefeituras de São Paulo, ali, por causa dos jogos abertos, dos jogos regionais. Eu sempre fui meio assim, não contra, mas eu sempre soube que uma hora esses jogos podiam ir perdendo valor, as próprias prefeituras, e como está acontecendo agora, estão praticamente todas quebradas, né? Então, quanto menos você depender de prefeitura, melhor. Hoje, o orçamento da equipe ali, acho que 10%, 15% é a prefeitura. No nosso caso, nós não somos tão atingidos assim, né? Mas época de eleição você não sabe, né?
por exemplo, muda o prefeito, você não tem nada garantido para o ano seguinte, né? Aí você tem que esperar virar o ano, o prefeito novo entrar, o secretário de esporte entrar, para você ir lá atrás. Enquanto isso não resolve, imagina você ficar na mão sempre da prefeitura, ano de eleição, igual você falou, você está lá parado, o negócio está rodando, o ciclismo começa em janeiro, ali as competições, você não tem nada resolvido. Graças a Deus a gente tem esse respaldo aí dos outros patrocínios. Nós temos hoje um projeto aprovado para o ano que vem com a Lei de Incentivo Estadual, CMS, né? Estado de São Paulo. Então a gente vai correr atrás dessa lei de incentivo aí. E os patrocínios diretos que a gente tem, São Francisco Saúde, né? A Soul, que é o nosso patrocinador de bicicleta, a CEF, um patrocinador de roda. Então, a gente está sempre correndo atrás aí, para não depender tanto de prefeitura. Quem que é o uniforme de vocês? Agora é a Penx. Nós estamos com a Penx. A gente correu muito tempo com a ERT, né? Esse ano mudamos com a Penx ali. Era a ERT. E você tem patrocínio também de grupo de transmissão, componente ou não? Não. Não? Ainda não. Estamos aí. Vem com a bike, né? Não é fácil, né? Juntar tudo, porque são muitos custos. Pneus vocês têm? Também não. Também a não. gente tem, através do projeto, a gente tem lá já uma compra X de pneus, X de componentes e tal. Acaba salvando a gente ali. Mas o ideal mesmo seria um patrocínio, né? Tem a Shimano aí, que a gente sempre está tentando. A Vitória hoje apoia a Memorial ali. Entendi. Mas o negócio tá indo, né? A gente vê que essa pandemia aí veio atrapalhar muito todo mundo, mas dizem que as vendas de bicicleta não param de crescer, né? Sim. Eu tenho essa informação porque eu tenho muitos amigos vendedores, lojistas, né? E eles falam que as bicicletas de transporte, de uso urbano, mountain bikes, né, que são mais versáteis, estão explodindo. Diz que está até faltando no mercado, sabe? Inclusive as fábricas de Manaus deram uma parada, né? Porque lá foi bastante atingido. Agora que está regularizando, mas o mercado ainda está em falta, sim. Tá bastante ativo. Quando vocês correram a última prova esse ano? Quando foi? Então, a gente começou o ano correndo lá na Argentina, né? Em janeiro. Fevereiro a gente foi para Colômbia, corremos o Tour Colômbia ali como seleção, com alguns atletas que não eram da equipe. Depois a gente correu aquela Copa Sesc, que Sorocaba. Sorocaba, que até o falecido Erlon organizava, né? E foi a última corrida que a gente participou. A gente ia participar do GP Patagônia e a Volta Chiloé no Chile. Chiloé. Foi em março de última hora. Exatamente. A gente ia embarcar na sexta-feira. Na quinta-feira a gente desistiu de ir, um dia antes de embarcar. E engraçado que a Elaine, que é da CBC, foi a diretora da prova. Eu conversei com ela, ela embarcou na quinta, ela chegou aí para lá. Domingo teve o GP Patagônia no domingo, e já na segunda-feira já cancelaram a volta do Chiloé. E ela passou um apuro para conseguir voltar para o Brasil. Né? Uma pessoa, ela me contou que ela conseguiu a última vaga no avião, acho que de quinta-feira da outra semana. Quer dizer, eu estarei com 9 pessoas lá, 6 atletas, eu, mecânico, massagista. Estava perdido. Né? Ia ser complicado. Ia ser muito complicado. Então, a decisão tomada foi correta, mas muito difícil de tomar. Você sabe que, você quer participar, você quer estar lá participando das provas. E os organizadores já tinham todo o circo armado lá, né? Tava tudo hotel reservado, tudo certinho, isso. Né? Inclusive, o assessor de imprensa da equipe do evento lá é um amigo meu, né? Um conhecido, tal. Tava tudo pronto. E aí veio o cancelamento, mas enfim, né? Então, ano passado a gente teve lá, né? O Alessandro ganhou uma etapa, né? Sim. Foi muito legal. Uma volta com nível altíssimo. Tinham, acho que 9 equipes estrangeiras, né? Tirando as equipes chilenas. A Medellín com Sevilha, né? E
pô, foi uma volta um nível altíssimo e o Alessandro conseguiu ganhar uma etapa. Foi uma surpresa enorme para a gente, assim. E por isso que eu te falo, a gente sempre está competindo, sempre consegue dar resultado lá fora. Isso vai abrindo portas, né? Você viu, ó, a gente foi lá, os caras convidam, você vai ganhar uma etapa. Aí você já carimba o convite para o ano seguinte, né? O pessoal que organiza eventos, essas provas internacionais, eles gostam que quando você vai, uma equipe estrangeira vai, eles gostam que a equipe apareça, que dê resultado, que brigue, que faça alguma coisa. Uma equipe que vá lá e não faz nada, não sai em fuga, não dá resultado, dificilmente vai ser convidada de novo, né? Então, por isso que é importante você ir numa competição internacional e aparecer, né? De alguma forma, você sabe que tem níveis e níveis, né? É lógico que você vai correr uma volta San Juan, você não vai lá para ganhar etapa, né? Mas você pode sair em fuga, se aparece, sai, né? Existem várias formas de aparecer. Isso o pessoal dá valor. Em 2018, eu lembro a última etapa da Volta San Juan, que é feita naquela perimetral ali. O Rodrigo fez uma prova muito bonita, né, Rodrigo Nascimento? Saiu numa fuga na última volta. Isso. Ele mais 2. Muito bacana, né? Com certeza ele escreveu o nome ali, né? Independente do resultado final, mas ele mostrou aquela garra, né? Andou ali. Sim. Acho que eram belgas, né? Que estavam revezando com ele. Era um espanhol, ele tinha um espanhol, eu lembro do espanhol, o outro eu não lembro. Eram 3 dele, um espanhol e um outro. Eles saíram numa fuga, foram pegos na última volta ali. Faltavam uns 8 quilômetros para acabar, assim, que não pegaram eles. Beleza, mas apareceu. Fizemos comercial. E eu percebo que ali em San Juan, na Argentina em geral, o pessoal gosta muito gosta muito do Brasil em geral, né? Do ciclismo brasileiro também. Tem respeito, né? San Juan dizem que é a capital do ciclismo na Argentina, né? O ciclismo da Argentina, as grandes equipes estão em San Juan ali. Então ali eles falou. A gente teve em Mendonça em 2018. O Andreado ganhou uma etapa lá em Mendonça, que é do lado de San Juan ali, né? Depois ano passado ganhou uma etapa. Ano passado a gente teve na Doble Bragado, perto de Buenos Aires, né? Ali também. Foi muito legal também. Ficamos em terceiro por equipe e tal. Foi bem legal também. Essa prova é muito famosa na Argentina. Qual é essa prova? A Doble Bragado é uma das primeiras provas. Não, desculpa, para nós, né? Que o calendário deles é diferente do nosso. Mas é uma prova totalmente plana. São 7 etapas planas. Plana. Não tem você não sobe de elevação 200 metros, assim. Então, para você ir em janeiro ali, início de temporada, para pegar ritmo de competição, sensacional, né? Qualquer coisa melhor você ficar no plano ali, num pelotão enorme, lá 140 atletas, né? E a gente ali, 1 mês de treino, os meninos foram pegando o ritmo ali. No final já estava saindo em fuga e tal. O Christian acho que fez 7º no contra-relógio individual. Foi muito legal. A gente acabou terminando, acho que em terceiro por equipe. Eles respeitam bastante o Brasil lá. Sim, né? Sim. Respeitam, sim. O pessoal lá atrás, né? Castro de Paiva, Ferraro, todo mundo ali da Sabião. E o Brasil está sempre presente ali nas provas deles, né? Exato. Está sempre ali, né? Sempre tem um convite. Dona Bela, fala um pouco se não fosse a pandemia, esquecendo isso, como é que teria sido o ano 2020 com o Ribeirão Preto Continental? O que vocês já teriam corrido assim lá fora? Como é que... Teria corrido bastante, hein? Ó, ano passado foi nosso primeiro ano de Continental, a gente correu acho que Volta do Uruguai, Chiloé, a Doble Bragado, Pan-Americana ali como seleção e tal. Praticamente isso. Esse ano a gente já conseguiu mais convites, a gente correu essas 2 provas na Argentina, na Colômbia, ia para o Chile em março, ali já cancelou, Volta do Uruguai em abril. Em maio a gente tentamos o convite lá do Giro Baby, do Giro Sub-23, não conseguimos o convite, mas os caras... o Giro de Itália Sub-23, mas eles responderam a gente, foram super atenciosos, assim. Deram abertura para a gente pedir o convite para o ano que vem. A gente ia correr a Volta à Venezuela em julho. Estava tentando o convite da Volta de Portugal, em negociação com eles através do Cássio também, correr a Volta de Portugal.
né? Praticamente isso. No final do ano ele tinha a volta do Equador também, que parece que foi cancelado também, que a gente estava tentando um convite. Era mais que o dobro de provas que a gente ia correr ali. Eu estava tentando As correr da em média. China. As da China, não. Putz, a da China, China, Japão. É. as da China, o Andriato já ganhou uma etapa lá. E através dele, ele tem um contato, a gente teria o convite. Eu que não sou meio cabreiro, assim, de ir para a China, sabe? Dizem que Pelas não é as fácil, né? histórias, assim, não é fácil correr lá. Muito deslocamento, você corre uma etapa, viaja 500 quilômetros de ônibus para correr no dia seguinte e tal, e corre outra etapa, viaja mais 500 quilômetros. É muita bateção de lata, assim, sabe? E Entendi. eu não estava muito afim de ir, mas não estava afim, mas se conseguisse o convite, você sabe como é que é, você vai, né? É Ciclismo importante, né? é. E a ideia era correr uma prova por mês, internacional, né? Uma prova UCI, uma prova por mês, aí, de janeiro a novembro, né? E ano que vem, não sei, né? 2021, o que vai ser. Mas a Pretendem ideia é... renovar a licença continental, Então, dona Bela? ó, teve a pandemia, a gente pagou a Hum, taxa, praticamente não usou essa Pois taxa, é. né? Praticamente não correu. A gente vai negociar, ver se eles dão um desconto para ano que vem, se libera, né? Justamente pelos cancelamentos das provas, né? Você vê, o Mundial de Ciclismo de Estrada é final de setembro agora na Suíça, né? Uhum. Vamos supor, o Brasil está fechado, não pode viajar. Como é que ia? É, Não, eu sei que tinha um convite para sub-23, para o feminino, né? Para Puxa, júnior, o contra-relógio por equipes lá, que é o misto hoje, né? Três meninos e três meninos. O Cláudio da Memorial estava olhando isso aí para a gente poder ir. Mas, pelo que eu estou vendo aí, a gente não vai, né? A situação está bem complicada. tá complicado. A CBC soltou a nota aí de cancelamento das provas. Talvez tenha somente o Brasileiro de Estrada, né? Em outubro. Nós estamos aguardando. É uma pena, E mas não tem o que é uma fazer. pena. Realmente é lamentável, né? Para quase todos os esportes, né? E, e nesse meio tempo, como é que os atletas, você cobra treinamento deles, que eles saiam para rodar? Como é que você monitora isso, Uhum. A gente Marcelo? mantém um contato ali. A gente tem uma psicóloga na equipe, Hum, a Thaís, fundamental nessa época aí de pandemia. Fez várias reuniões com os atletas, reuniões em grupos, reuniões individuais, manter os meninos focados, animados, né? E tem dado certo. Você vê, eles me mandam uns treinos assim. Tem atleta que nunca treinou tanto igual agora, assim, para você ter uma ideia. que De legal. a vontade, né? Se já abrisse uma corrida, se liberasse uma corrida, vamos supor, em outubro liberasse a corrida, eu tenho certeza, ia dar um pelotão gigante de tanta gente que está a fim de competir, né? Acho que a sede, né, dos atletas de competição é muito grande. E não tem Eu competição, vejo. Eu né? vejo, eu acompanho pelo Strava, né, pelo Instagram, alguns atletas. Esses tempos mesmo, aquela Van Vleuten, aquela holandesa, ela fez um treinaço de 400 e tantos quilômetros, cara. Fez um desafio pessoal, né? 400 e Uhum. tantos quilômetros a 36 de média, com mais companheiros, né? Lá na Holanda. Enfim, a pessoa encontra essa motivação, né, para rodar. Acho bem interessante isso, né? Eu estava até Pessoal. conversando semana passada com um atleta do mountain bike, com o Edivando. Ele estava contando que ele falou: Olha, Marcos, eu não treino para competir, eu treino porque eu gosto de pedalar. Sempre gostei, independente de ter corrida ou não. Quero me manter em forma, sempre fiz isso e vou fazer. Faz 27 anos que eu faço. Mas é bem É, interessante, sim. o ciclismo, a maioria dos atletas, eles gostam mesmo do que fazem ali, porque você sabe que ciclismo não é fácil, ciclismo no Brasil mais difícil ainda, é um esporte de risco, né? Uhum. Tanto de acidente como de acidente entre outros, trânsito, né? Os trânsitos no Brasil não é fácil também. Então, É, acredito que o pessoal que está competindo aí gosta muito, porque o salário também não é grandes coisas, você vê. é o que eu ia falar.
Não é pelo dinheiro, né, Não, que os atletas no Brasil fazem isso, né? Não é. eles gostam. Eu É, acredito que a mentalidade está mudando, assim, né? O pessoal ser mais profissional, ter mais foco aí. Algum, Por isso que a gente está trabalhando com sub-23, assim, pessoal mais novo. Justamente para ter um foco. acho que o sinal do Dona Bela está um pouco fraco. Vamos aguardar. Melhorou? Tá me ouvindo? Voltou, né? Tô Ok. vendo, tô vendo. Você estava comentando do Sub-23, dos atletas da É, Sub-23. é um trabalho que você pode fazer mais a longo prazo, né, Marcos? Então, você tem esse atleta aí com 19 anos, 20 anos, e ali você mostra para ele, né? Ele tem um futuro pela frente ali. Basta querer. Hoje em dia o problema é a internet, né? É o joguinho ali, é a distração, né? E vocês têm Rede um pouco na social, né? rede Mais ou social, menos. você tem que ficar um pouco no pé ali, senão, né, você acaba se distraindo. E o atleta novo, então, ele tá cheio de coisas que não é o ciclismo, né? E Eu entendo, né? Não é fácil mesmo, né? Você pega um garoto e tal, ele não está isso. formado ainda, como diria, a personalidade ainda está em construção, né? É, E o mundo te oferece um monte de coisas, né? Enfim, e, e, desde até, e até mesmo em competições, né? Você tá numa volta lá, e aí, pô, tem que correr no dia seguinte, o cara vai dormir, em vez de dormir 10, 11 horas da noite, daqui a pouco tá no celular lá, 1 hora da manhã, em joguinho e tal. Isso aí atrapalha o descanso, né? Você sabe que o descanso é fundamental, é, né? O foco, né? O que vai fazer amanhã, a reunião que você faz lá, o cara tem que estar ligado. Amanhã é outro dia, a prova vai ser assim, vai ser assada. Às vezes você conta um detalhe ali, se o cara não guardar aquele detalhe, ele perde ali, né? No dia da corrida não faz o que você pediu. E aí a entendi. cobrança vem e a gente costuma cobrar. Eu não sou daquele que cobra e briga na hora ali. Eu só vou anotando a placa ali. No final do ano a gente conversa, né? É mais ou Entendo, menos isso. Inclusive, nas ocasiões que eu tive a oportunidade de estar ali bem próximo, né, do seu trabalho, eu vi que você é bastante calmo, né? Calmo, focado, nunca vi, assim, em público, eu nunca vi você dando esporro em ninguém. E É, aquele passa uma tranquilidade, né? Tudo sob controle, muito bom. Acho que para o é atleta que trabalha com isso. você, sente isso, né? Isso. O atleta tem que ter confiança no que você fala e tem que sentir tranquilo, né? Porque trabalhar É. sob tensão não é legal, né? Ah, sim, é. Cada um tem um estilo de trabalho, eu sei Isso. disso, mas eu Funciona acho que faz. também. Tem atleta, tem técnico, diretor esportivo que dá esporro, xinga na frente de todo mundo. Às vezes funciona ali. Eu já sou mais tranquilo, assim, e É. acho melhor deixar o atleta mais tranquilo também para competir. E acaba É. que Hum. acaba funcionando também, né? São reuniões que a gente faz que surgem efeitos, assim. Eu particularmente acho também muito bacana esse estilo, sabe, de Aham, governança, de se impor, né? Vamos falar um pouco do seu trabalho de base, acho que a gente tem mais 15 minutos. O que aham. vocês desenvolvem? Porque o trabalho de base é muito importante, né? Senão você não gera novos atletas e qualquer esporte acaba se não houver renovação. O Bom, que Ribeirão Preto faz? O então, que vocês. eu fico vendo o pessoal falando de ciclismo, né? Falando que o ciclismo está acabando, que isso, que aquilo. Mas todo esporte, qualquer esporte, natação, todos os esportes, vem as categorias de base, vem os clubes e essa categoria de base que forma os atletas, né? Para a elite ali. O ciclismo no Brasil parece que a base foi abandonada, né? E aí o Ribeirão começou um trabalho com a categoria de base em 2013, só atleta da região, né?
não pode ser atleta de longe, porque não tem alojamento para categoria de base e tal. Então, o foco era atletas da região. Olha que legal. Começou ali em 2013, eu tinha uma equipe em 2013, putz, altos atletas renomados, Nilceu, Rogelim, Gideone, Thiago, pô, Rodrigo, vários atletas de alto nível. E quando falava para mim assim, o Danilo falava, putz, vamos trabalhar com a base, atleta só da região, e você tem que aproveitar esses atletas que vão subir da base. Para um cara que está ali, um diretor de equipe, que quer ganhar a competição inicialmente, eu falei, putz, não vai dar certo, né? Que atleta aqui da região vai andar no nível desses caras e tal. Só que vem um trabalho a longo prazo, aí você começa a trabalhar, você começa a entender, né, que é fundamental, você tem que ter essa base. Eu acho que toda equipe elite deveria ter uma categoria de base, justamente para formar atleta e aproveitar esse atleta quando ele subir para sub-23 elite. Você vê, hoje eu tenho 10 atletas, 7 sub, 3 atletas vieram da base de Ribeirão ali. O Levi, o João e o Felipe. Pô, o Levi é um atleta, fazia anos, para mim, né, minha opinião, fazia anos que o Brasil não tinha uma categoria subindo aí da Júnior sub-23 igual agora. Você tem o Levi, da nossa equipe ali, que correu na Espanha ano passado, né? Fez um estágio lá na categoria de Júnior. Atleta altíssimo nível. Esse menino vai ter um futuro enorme aí pela frente. Você tem o Vinícius Rangel, que está lá na Espanha também, primeiro ano de sub. Esse também é outro que está encaminhado, um atleta também que vai dar o que falar. Tem o Gustavo Xavier ali, que veio do mountain bike, é do mountain bike, né? Que corre ciclismo também. Ano passado eu fui ver o Brasileiro de Júnior lá, em Maringá. Ele ganhou as 2 provas, o contra-relógio e a estrada. Tem um Finkler, que correu na Espanha também, que está com a gente ali. Praticamente um alemão, né? E essa geração aí vai dar o que falar. Se esses meninos forem bem orientados assim, eles vão dar muito resultado. E aí foi assim que foi criando, né, o Ribeirão Preto foi formando atleta e eu fui aproveitando. Se hoje eu conseguir aproveitar, formar um atleta que lá na frente for dar um resultado desse aí, de ser um atleta profissional, ou você passar para ele, né, o conhecimento que você tem ali, mesmo se ele não seguir a carreira, mas ele ter ali aprender com a gente bastante coisa, já estou satisfeito, né? E graças a Deus o Ribeirão tem feito isso muito bem feito, né? A gente tem categoria de base, a gente tem um projeto muito legal em Ribeirão que chama Pedalando para o Futuro, que a gente vai nas escolas, ensina a criançada ali na faixa etária de 7 a 12 anos ali, ensina a pedalar, 6, 7 anos, ensina a pedalar mesmo, uma rodinha ali, e leis de trânsito. Aí você faz uma pistinha lá com faixa de pedestre, sinal e tal. Uma semana de curso. O menino aprende a pedalar, aprende lei de trânsito e, putz, é uma alegria, cara. Você tem que ver a felicidade das crianças. Olha que projeto bacana, né? Legal, que você faz ali nas escolas municipais e estaduais ali. Tanto de Ribeirão Preto como das cidades da região também. Né? Vocês então são 3... Fornecem as bicicletas, Marcelo? Fornecendo as bicicletas, levamos as bicicletas e tal. Então são 3 projetos aí. Pedalando para o Futuro, categoria de base e alto rendimento. E a ciclofaixa, 4 projetos. Ainda tem a ciclofaixa em Ribeirão. Ribeirão hoje, podemos dizer que é a capital nacional do ciclismo, né? Ribeirão Preto. Você ter esse volume de projetos e aceitação da cidade também desses projetos, né? Você vai em Ribeirão Preto, todo mundo sabe, conhece a equipe de ciclismo de Ribeirão Preto. Qualquer pessoa ali conhece e sabe do ciclismo. Ribeirão tem uma equipe de ciclismo legal, tem isso. Então a gente tem um orgulho assim, né, de fazer parte desses projetos. Muito legal mesmo. Final de semana a ciclofaixa dá bastante gente em Ribeirão Preto, Marcelo? Agora tá parado, né? Por causa da pandemia. Dá. Em torno de população de 600 mil habitantes, entre 6 a 10 mil pessoas. É muita gente, é bastante. Né? É bastante, sim. Legal, viu? E o da categoria de base, Marcelo, o que a pessoa precisa fazer para participar? Tem peneira igual a Iracemápolis? Como que vocês funcionam? Então, o técnico da categoria de base é o Thiago Nardim.
Você conhece Não, ele ali. sim, sim, foi atleta profissional. Tá? Isso. O Thiago também é fantástico, né? O trabalho que ele faz com a base ali. Então, final do ano, início do ano, acho que é final do ano, tem uma peneira, só atleta da região ali, né? Ele faz uns testes ali com o pessoal e tal, e convida e monta ali. Já chegou a ter quase 30 atletas na categoria de base, né? Puxa, bastante, hein? E o resultado veio. Como é que, né? Eu tinha te contado ali, né, atrás que eu fiquei preocupado que esses atletas não iam vingar, não ia dar resultado, e muito rápido começou a vir resultado, né? Já teve menina lá, campeã brasileira, teve o João, que está hoje com a gente, foi vice-campeão brasileiro, ganhou medalha. O Felipe, ano passado, andou muito ali no Brasileiro de Elite, ali, trabalhou muito bem. O Levi agora também. Então, é só ter um pouquinho de paciência, Marcos, que o resultado aparece, né? E eu acho que não tem escapatória. Se você quer ter um esporte competitivo, você tem que investir na base. Isso é o lógico, né? E o ciclismo parece que não quer fazer isso, né? Não quer. Pô, você tem uma equipe, já quer ter equipe pronta. Você vê a Funvic lá, o Kid, ele teve durante anos a melhor equipe do Brasil, não queria saber da base, né? Já contratava o atleta pronto, o vencedor ali. Um dinheiro é fácil. Agora, o que ele está fazendo? Teve seus problemas lá, está investindo na base, está começando de novo com atletas da base, né? E a Memorial também está na base, Rio Claro. Você está vendo as equipes, né? Trabalhando aí com a base. E é o único jeito de renovar. Não tem outro jeito, não tem como você mudar o esporte sem renovação e sem a base. É importantíssimo. Um dos exemplos que dá para a gente citar assim, vamos falar do mundo agora, aquele britânico, Mark Cavendish. Cavendish nasceu disso, cara. Ele foi descoberto numa escola. Uhum. A Sky Televisão, na época, ela Uhum. fazia um programa atrás de novos talentos nas escolas. O Cavendish apareceu daí, você entendeu? E olha só, enfim, onde ele foi, né? Importantíssimo, né? Sem isso... A pista é muito forte deles lá, né? Na Inglaterra. Pois é. Ele foi campeão mundial de pista também. Sim. Rodou em pista também. Importantíssimo, né? Sem isso... Enfim. Nós temos, acho que 6 minutos. Vamos falar uma coisa que é um assunto triste, né? Delicado até de ser falado. O que aconteceu com o ciclismo brasileiro depois dos Jogos Olímpicos do Rio? Parece que depois da Olimpíada, enfim, parece que degringolou o nosso esporte. Parece não, é uma verdade, né? Não tem mais corridas, voltas. Malemar temos uma ou duas por ano, né? E tal. O que você acha que aconteceu? Ou já vinha de antes ainda da Olimpíada? Não, começou antes um pouco, mas o problema maior é o problema financeiro mesmo do país, que o país atravessa. Esses problemas de doping, né, que tivemos aí recentemente também aconteceu aí, infelizmente, com a Funvic lá. Isso acaba afetando todo mundo, né? Você custa arrumar um patrocínio, de repente o esporte é manchete por outros motivos, não pela divulgação, pelos resultados, né? Acaba manchando. E aí foi desaparecendo o patrocinador, o país sofrendo uma crise econômica grande, aí, né? Uma recessão forte. Né? A confederação não tem dinheiro hoje em dia, Caixa Econômica saiu, o Banco do Brasil saiu, e o apoio hoje que ela tem, né, da Lei Piva lá, ou do COB, não pode transferir esse dinheiro para organizar provas, né? Por exemplo, uma volta ciclística, eles não podem com esse dinheiro. Então, depende do pessoal correr atrás de patrocínio para organizar um grande evento. É difícil, você sabe, você viu lá uma volta ciclística é caríssimo. 4 milhões, 5 milhões para organizar uma volta internacional aí no nível alto, dependendo da volta. Então foi só acabando as provas, né? E aí surgiu a necessidade da gente se manter. O ciclismo é esporte que depende de competição para o atleta se manter em alto nível. Quanto mais o atleta compete, mais ele consegue se manter num nível alto, né? Ele precisa competir. E essa necessidade
dificuldade da gente se tornar continental, um dos motivos foi esse, né? A falta de competição no Brasil. A gente tem que correr atrás e competir fora do país e vamos tentar elevar esse nível do ciclismo brasileiro de novo, né? Porque o ciclismo do jeito que está não pode ficar, né, Marcos? A gente tem que fazer alguma coisa para esse ciclismo crescer. E a gente está fazendo a nossa parte. O ciclismo de Ribeirão Preto está firme, continua competitivo, né? Das poucas equipes competitivas ainda. Está investindo na base, tem a categoria de base ali, está investindo nessa molecada. É o que nós que temos para fazer, não tem como fugir. Ô Marcelo, né? embora as provas oficiais e voltas, né, elas diminuíram bastante, você vê, não teve nem 9 de julho, já não ia ter, não é nem por causa da pandemia. Nós vimos outro tipo de provas que estão ganhando cada vez mais adeptos, que são as provas de grão fundo. Por exemplo, Letap, a subida da Serra, não sei da onde, no Rio de Janeiro, enfim. O amador. Como é que você... Isso, amador. Não deixa de ser amador. Como você vê isso, esse movimento? O amador, ele quer o desafio, né? Por que ele faz o Gran Fundo ali? Porque é muito duro, vai subir a Serra dos Campos de Jordão. Para ele é um desafio. Né? Tanto o atletismo também cresceu enormemente com as provas de atletismo de rua. O ciclismo veio na onda, né? Agora veio essa pandemia, um monte de gente não pode fazer academia, foram comprar bicicleta para malhar. Eu acredito que mais amadores vão aparecer aí e estão carentes de eventos. Aí começa a aparecer os Gran Fundos, que é a forma desses amadores participarem de provas, né? O ideal que eu vejo assim, seria uma inserção de umas categorias elite junto nessas provas, ou separados ali e tal. De alguma forma a gente aproveitar, né, os amadores. Ou uma prova paralela deles ir lá verem, a gente competir e tal. A gente tem que ter alguma mudança, né? Tornar as provas mais atrativas. Né? Você vê, o Andreato correu muito tempo lá fora, e você também foi lá na gente. Você viu, as provas largam meio-dia, largam 1 hora da tarde. O cara aproveitar o domingo dele, o cara vai acordar 10, 11 horas, meio-dia. Se correr uma prova 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, ninguém vai, né? Aí tem uma prova volta de São Paulo, que era 7 da manhã. Pois é. Para aparecer no Bom Dia Brasil. Eu lembro que os atletas europeus, eles não entendiam isso. Eles falavam, mas como? Eu tenho que levantar às 4h30 da manhã para me preparar para comer. Que loucura, né? É uma loucura, eles não acreditavam nisso. Nós temos mais 1 minuto e meio. Gostaria de algumas considerações suas, finais, o Marcelo, sobre, enfim, algo que você queira complementar ou agradecer. Eu queria agradecer você, primeiramente, pelo convite, né? Agradecer a equipe de ciclismo de Ribeirão Preto, né? Que faz parte aí, os patrocinadores, né? E agradecer todo mundo que apoia a gente, que nós vamos tentar manter essa chama acesa aí do ciclismo de estrada. Eu sei que hoje não é nem perto do que já foi, mas